Amém, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. Hoje nós vamos desfrutar do alimento diário, a terceira semana, e o dia é a quinta-feira. Ó Senhor Jesus, o ler com oração diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Senhor Jesus. O título é o Pai de misericórdias e Deus de todo encorajamento. Depois de considerar todos esses pontos sobre a pessoa de Paulo, vamos iniciar 2 Coríntios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Paulo era um apóstolo enviado por Deus, não por vontade própria, e sempre servia junto com outros, como mencionado aqui, com o irmão Timóteo. Ele direciona sua carta à igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. A igreja é de Deus e está em uma cidade, como Corinto. Ela não tem um nome, da mesma maneira que temos aqui a igreja de Deus em Piracicaba, uma cidade. A Acaia era uma região assim como São Paulo e Minas Gerais. A carta é, então, direcionada a uma igreja e é abrangente a uma região, onde existe uma igreja em cada cidade. Paulo tinha a visão do corpo de Cristo. A igreja é local, mas o corpo de Cristo é universal. Quando Deus fala, é para seu corpo, não para uma igreja só. A palavra profética é para todo o corpo de Cristo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui temos dois termos, Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. É um só Deus, não temos três deuses, como creem os triteístas. Deus é único. Jesus falou que ele e o Pai eram um. Ele saiu do Pai. O Filho é o Pai quando se expressa. Não cabe à nossa mente limitada entender o Deus triuno. Apenas devemos desfrutar disso. Senhor Jesus. Como já vimos antes, a situação da igreja em Corinto era muito complicada. Havia muitos problemas nessa igreja. O tom de voz com que Paulo escrevia aos coríntios era diferente de todas as outras epístolas. Seu relacionamento com eles era muito especial. Na primeira epístola, os repreendeu severamente, enquanto na segunda ele os confortou. A primeira epístola foi levada por Tito, que demorou a dar notícias, e Paulo estava bastante preocupado. Até mesmo deixou de pregar o evangelho em Troade, por não ter tranquilidade em seu espírito, partindo para a Macedônia. Mais tarde, ao encontrar Tito, sentiu-se refrigerado com a boa notícia de que os coríntios haviam se arrependido. Então resolveu escrever a segunda epístola, confortando e encorajando os irmãos. Vemos nessa introdução que Paulo demonstrou ser uma pessoa emotiva positivamente. Não aquela pessoa dura, seca. Antes repreendeu duramente, agora encoraja carinhosamente. Deus é Deus e é também Pai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Como Pai, Ele é cheio de misericórdias e entende você. Quando esse Deus se encarnou no Filho, passou pelas experiências humanas de tribulação, de dores. Em Hebreus 2,17, é dito que Cristo, por se tornar igual aos irmãos, é nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote. Mas quando você precisa de encorajamento, quando está desanimado, Ele é Deus. É o Deus que tem poder, que vem e nos traz ânimo. É Ele quem nos encoraja em toda a nossa tribulação. Essa é a experiência do ministro da Nova Aliança. Nem todos suportariam passar por certas experiências, mas Deus escolheu alguns para experimentar sofrimentos pelo corpo, com o fim de ajudar outros irmãos. 2 Coríntios traz um conteúdo muito profundo, subjetivo. Mostra-nos experiências de Cristo, a fim de nos moldar e fazer de nós ministros da Nova Aliança. Porque Deus não só precisa de obreiros e líderes, Ele precisa de ministros. Em 1 Coríntios, Paulo foi enfático com respeito aos dons, usando praticamente 3 capítulos nessa questão. Já em 2 Coríntios, nada é falado sobre dons, os quais são substituídos por ministério.
Isso é algo mais profundo. Hoje, entre os cristãos, há muitos dons, mas não o ministério neotestamentário. Os ministérios existentes, na maioria dos casos, são pessoais e visam a certos interesses, mas o ministério do Novo Testamento só tem um interesse, uma única meta: edificar o corpo de Cristo. Aleluia! Aleluia, irmãos. Amém. Louvado seja o Senhor, né? Nessa quinta-feira, a gente ganha muita luz, né? Por meio da leitura desse dia, do alimento diário. E nós vemos que a igreja em Coríntios era uma igreja que Paulo amava demais, né? Ele, como o pai dessa igreja, né? Aquele que tinha o gerado, ele tinha o maior carinho, né? E Paulo, a gente viu lá no início da leitura que ele foi chamado por Deus, né? E Paulo, graças ao Senhor, como nós temos um hábito na vida da igreja, de nós nunca servimos sozinhos, né? Sempre estamos ali servindo junto com os irmãos. E Paulo também tinha esse princípio, né? Ele sempre estava servindo junto com alguns santos, né? Desde o início da sua vida cristã, com Barnabé, né? Os irmãos lembram lá atrás em Atos. E aqui a gente vê ele servindo com o Timóteo, né? E o Paulo, irmãos, amava demais a igreja em Coríntios. E tanto que, quando teve alguns problemas, né? Ele escreveu a primeira carta à igreja em Coríntios, né? Que a pessoa que ele pediu para ser esse enviado, o Tito, né? O irmão Tito. E Paulo, irmãos, ele ficou muito preocupado, pois Tito o demorou demais, né, em retornar. E a gente sabe que a igreja em Corinto ficava numa região da Acaia, né? Então, essa carta tanto ia servir como uma vacina, um remédio para a igreja em Corinto, como também para toda aquela região. Aleluia, né? O Senhor, ele tem os seus meios, né, para nos vacinar de determinadas doenças, né, de forma espiritual. E como a igreja em Corinto estava passando por alguns problemas, ele ia vacinar as igrejas de toda a região com aquela carta. E essa questão de região é interessante. É como nós aqui que moramos na Paraíba. João Pessoa é a capital. E eu pergunto para os irmãos, João Pessoa, que é a capital da Paraíba, só é ela na Paraíba ou tem várias cidades? São várias cidades, não é? Pois é. Nós moramos aqui em Guarabira e tem pertinho de nós aqui Pilõezinhos, Pepirituba, Araçagico, Itegi, enfim, são várias cidades. Então, da mesma forma, a Acaia era composta de várias outras cidades, de várias outras igrejas. E a gente sabe que a igreja, ela, já nessa época que a Bíblia mostra para nós, ela levava o nome da cidade. É igual hoje, na nossa prática, qual o nome da igreja que reunimos? Igreja em Guarabira. E tem só nós na Paraíba? Não. Tem a igreja em João Pessoa, igreja em Cabedelo, igreja em Bahia, igreja em Santa Rita e muitas outras igrejas, como aqui próximo a nós, tem a igreja em Sapé, igreja em Mari, igreja em Bananeiras, igreja em Solânia. Então, irmãos, da mesma forma naquela época, havia muitas igrejas também. Louvado seja o Senhor. E um outro ponto que nós ganhamos muito também é sobre o Deus e Pai de toda a consolação. Aleluia! Esse Deus não é só Deus, mas também é Pai. Amém? Ele é um Pai que, quando você está desencorajado, triste, sufocado por algum problema, alguma situação de adversidade, nesses dias agora que você precisa ficar em casa, né? E dá vontade de você dar aquela caminhada gostosa, fazer um lanche, dar uma saída na rua, ou até visitar algum contato. O que acontece? Deus vem e lhe consola. Amém? Aleluia! Ele é um Deus que nos consola em toda situação. Lá em Hebreus 2, versículo 17,
mostra que ele, por ter vivido como um homem, ele hoje, irmãos, pode se compadecer como nosso sumo sacerdote. Olha que maravilha! Irmãos, que coisa mais maravilhosa. E Paulo, ele escreveu também a sua segunda epístola aos Coríntios, né? A primeira carta, ele escreveu como uma vacina, né? E a gente sabe que vacina, se ela for injetável, ela dói, né? Só que a segunda epístola de Paulo já teve um segundo caráter, né? Já teve um caráter de consolo, né? De consolar os irmãos ali. Eu falei logo no início que Paulo amava as igrejas. E Corinto era uma igreja que ele amava por demais. Então, ele era esse que estava agora, na sua segunda epístola, consolando os santos em Corinto. Amém? E também toda a Caia. E o que é rico, amados, é que esse Paulo, que escreveu a primeira carta, a primeira epístola, de forma dura, porque era necessário também pela situação que estava se passando lá em Corinto, precisou daquela forma de carta. Já a segunda não, vem em forma de consolo, de amor. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. A segunda carta de Paulo não fala nada sobre questões de dons. Pelo contrário, né? A primeira carta a gente viu que o capítulo 12, 13 e 14 é só falando sobre questão dos dons espirituais. Já a segunda carta de Paulo, ele substitui. Ele não fala sobre dons, mas fala sobre ministério. Louvado seja o Senhor. Irmão, nessa manhã eu queria encorajar os irmãos a dizer assim: você é um ministro de Deus. Você é um ministro que Deus escolheu nessa cidade. Louvado seja o Senhor.